Como são as vagas de JavaScript na Europa? Quais são os salários? Quais os frameworks mais usados? Bora descobrir! Bem-vindos de volta ao Programando na Gringa e hoje a gente vai falar sobre JavaScript na Europa. Estou aqui no Brandenburger Tor, em Berlim, um lugar muito bonito, propício pra gente falar sobre isso. Bom, pra começar, a gente falou no vídeo de Top 5 linguagens da Europa aqui um pouco sobre JavaScript. JavaScript ficou no nosso Champion em primeiro lugar. É a linguagem que mais tem vagas aqui, é uma das linguagens mais fortes de se trabalhar na Europa. E muita gente fez pergunta pra mim então, né, como é que é o perfil dessas vagas, quais os frameworks mais usados e salários e tudo mais. Bom, vamos começar por o tipo de vagas, né? A gente, claro, em JavaScript vai ter vagas de front-end, de full stack e de back-end. A maior parte, a maioria esmagadora das vagas está na parte de front-end. Você vai ter também vagas de back-end, mas eu praticamente não vejo vagas de back-end, é muito pouco. Porra, brother! E a minha percepção de 2 anos atrás para JavaScript é que de back-end está diminuindo cada vez mais as vagas. E isso é o porquê que eu não vejo vagas isomórficas, né, que eles chamam de JavaScript. Que é isso? É o full stack, onde você usa o JavaScript no front e JavaScript no back. Eu não conheço ninguém que trabalha com esse tipo de vaga aqui e eu não vejo praticamente essas vagas para você se aplicar. Então eu vou focar aqui na parte de front-end e na parte de full stack dividido com outras linguagens. Então qual que é o nível exigido de uma forma simples para você conseguir uma vaga aqui? Aí vai depender um pouco do perfil da vaga. Eu vejo que a maneira como eles te testam vai variar um pouco se a empresa é uma empresa grande ou se é uma startup, né? Em Berlim tem muita startup. O que eu vejo mais ou menos é que nas empresas maiores a parada vai ser mais no estilo a la Google, né? Eles vão tentar te testar mais para os algoritmos, mais para os conceitos de JavaScript forte e de conhecimento da linguagem em si. Quando que em startup, eles vão tentar te testar mais para, tipo, se você consegue colocar uma coisa do zero, você consegue construir uma aplicação do zero num determinado tempo. Com certeza eu diria, os 2 pontos mais importantes é você conhecer a linguagem em si muito bem e você conseguir construir uma aplicação dada certos requisitos para um certo teste. E quais os frameworks mais usados? Bom, aqui disparado isso vai ser React em primeiro lugar e assim, longe do segundo. Em segundo, Angular. E também assim, distante do terceiro. São de fato as duas coisas que mais utilizam aqui. Então, às vezes, em determinadas vagas de React ou de Angular, eles vão pedir também uma experiência com o framework, né? Mas uma coisa que acontece às vezes é que se você já sabe um framework bem, a pessoa leva isso em consideração. Então a pessoa fala assim, eu quero uma experiência com React, ou então eu quero que você já saiba Angular. Eu já vi isso acontecer, porque aí a gente sabe que você consegue pegar o React fácil. Mas tem gente que de fato vai pedir a experiência com o React, sei lá, assim, talvez pouca, 1 ou 2 anos, já vi, né? Não assim, eu quero 7 anos de experiência com o React, mas talvez um certo período, algumas pessoas pedem de fato. Pô, Leandro, e os outros frameworks? Bom, eu vejo vagas de outros frameworks, mas não é tão grande quanto essas duas que eu falei. Tem algumas coisas construídas em Ember. Eu vejo bastante gente do Ruby, por exemplo, que tem o back-end em Ruby e aí tem o front com Ember, ou até de Elixir, às vezes é o framework de escolha. Eu trabalhei num lugar em que o back-end era uma API em Elixir e o front era em Ember, por exemplo, mas não é a coisa que mais tem aqui. Um meetup que eu vejo forte aqui é o de Vue, né, também, mas eu não vejo vagas de Vue. Eu não sei aonde essas pessoas do meetup trabalham, porque o meetup de Vue é gigantesco. A gente vai falar um pouco mais de meetups, mas as vagas de Vue realmente eu acho que deixam a desejar, o que é uma pena, porque as pessoas que trabalham com isso, que conhecem esse framework, normalmente gostam bastante. Voltando um pouco no full stack rapidamente, os stacks que eu mais vejo são de Ruby, Python e Java. No back-end um pouco de PHP também. Eu definitivamente não vejo JavaScript isomórfico, em que você tem o back-end e o front-end em JavaScript, mas Ruby, por exemplo, tem muitas vagas que é full stack, né? Que a pessoa espera que você também saiba JavaScript. Então essas outras coisas que eu tô falando vai aplicar, qualquer que seja o framework ou só um conhecimento bom da linguagem. Python também usado com Django e Java com Spring você vai ter, ou às vezes também Scala, né? Java ou Scala, os dois juntos, vai ter também
essa vaga de full stack, em que eles esperam que você saiba também JavaScript, né? Um split aí, um meio termo. Um adendo um pouco específico aqui de stack de front-end é o Phaser e o Pixie. Em Berlim, aqui onde eu estou particularmente, tem muitas empresas de desenvolvimento de jogos para o browser, então você vai ter vagas aqui, não é difícil de achar vagas em que está sendo usado o Pixie e o Phaser para desenvolvimentos de jogos HTML para o browser. Isso é definitivamente interessante para muita gente e eu acho que são frameworks que talvez valha a pena você estudar se é esse tipo de coisa que você quer trabalhar, nesse tipo de business. Definitivamente tem espaço por aqui. Como estão os salários de JavaScript, né? Muita gente me pergunta. Isso é difícil de dizer aqui. Eu sei mais ou menos a faixa para Berlim. Normalmente eles ganham na faixa de 40 a 60 mil euros por ano. E você tem que pesquisar o que isso significa, né? Talvez não faça tanto sentido. Um site que eu uso para isso é o Numbeo, eu vou colocar o link aqui. Uma maneira de ter uma ideia melhor dessas coisas, o que esse número significa, é você comparar no Numbeo o que isso significaria na cidade onde você mora. Então dá para você fazer comparações, por exemplo, no Numbeo. Com tantos mil reais em São Paulo, você precisaria de tantos mil euros em Berlim por mês para você ter a mesma qualidade de vida. Então você tem que dar uma olhada lá o que isso significa. Mas, no geral, eu vejo que ganha um pouquinho menos do que o back-end ou o full stack. Essas vagas de full stack que eu falei normalmente pagam um pouco melhor, né? Porque faz sentido, você tá pedindo dois tipos de skill diferente para pessoa. Mas no geral, assim, esse range que eu tô falando, especialmente chegando aí perto dos 60 mil, em Berlim é um salário muito bom, cara. Assim, na minha concepção, é um salário muito bom. Ali pros 40 ainda é um salário legal, né? E a vantagem, eu acho, aqui do JavaScript não é tanto no salário, mas na quantidade de vagas. A quantidade de vagas é absolutamente absurda. Um recurso bom que você pode usar para ver salários é o Angel.co, que é inclusive onde eu consegui... Cara, esses caminhão estão me zoando. Que é inclusive onde eu consegui o meu primeiro trabalho, no Angel.co. Você consegue entrar lá e colocar o tipo de vaga na cidade que você está pensando em pegar um emprego e você vai ter uma ideia do range de salário. E aí é tipo comparar, como eu disse, o salário da vaga com o custo de vida na sua cidade. Meetups, como são os meetups? Vai depender um pouco assim da cidade que você tá, né? O que eu posso dizer, por Berlim, eu sei que tem muitas outras, especialmente se é tipo capital dos países assim, na Europa, que são muito boas. Em Berlim tem meetup de JavaScript, tem meetup de Game Development, Web, tem meetup de Vue. O meetup de Vue é gigantesco. Tem meetup de TypeScript, tem meetup de Elm, que não está totalmente relacionado. Inclusive, fica ligado que eu vou fazer um dos próximos vídeos aí, vai ser sobre linguagens funcionais na Europa, que Elm é uma das que mais está crescendo, e inclusive eu trabalho com Elm, e é sensacional, né? Um pouco fora aqui, porque não é exatamente JavaScript, mas também está vindo forte aí o Elm. E o meetup de Elm é muito legal também, muito grande. Tem meetup de Ember, tem meetup de Angular, tem meetup de tudo, cara. É muito legal assim nesse aspecto. Então tem outras cidades, isso é Berlim, né? Mas tem outras cidades que eu vejo também que tem, por exemplo, Varsóvia na Polônia, Lisboa em Portugal, Amsterdã, os países nórdicos tudo também, tipo Finlândia, Dinamarca, Noruega. Então essa parte é bem legal. E além dos meetups, né, que você vai ter também as conferências. Normalmente tem uma das conferências major assim na Europa, por exemplo, o Reactive Conf, sei lá, que foi aqui num desses países. Você vai ter o Elm Europe, que vai ser na França esse ano. Então você tem esses eventos gigantescos assim, e de JavaScript tem vários deles. Então umas partes negativas, né? O que eu acho ruim das vagas de JavaScript que tem por aqui? Eu acho que às vezes você pode ter um problema com a maneira que eles te testam as coisas que eles pedem. Por exemplo, quando eu falei que eles pedem experiência em React, pode ser que isso não é necessariamente tipo justo ou a melhor forma de testar alguém, porque eu conheço desenvolvedores incríveis de JavaScript que não têm experiência com React, e aí às vezes o cara, né, você vai ser jogado fora da vaga porque você não tem conhecimento desse framework. Eu não sei se essa é a melhor maneira de tipo julgar alguém. Eu não sei React, né? Será que eu não consigo fazer coisas no front? Eu consigo, entendeu? Então, será que essa é a melhor maneira? Eu acho que isso daí não é às vezes necessariamente a melhor coisa. Outra coisa que às vezes tem, que eu não gosto, não só no front-end como no back, mas aqueles testes tipo
Codility, essas merda aí. Puta merda, isso de JavaScript é muito ruim também. Às vezes o cara te dá lá um teste, tem uns testes nada a ver com o que é a vida real, sabe? De que você vai fazer num aplicativo mesmo. E aí, cara, você não tem escolha, você tem que ir lá e fazer. E é uma merda e é isso, entendeu? Você vai ter que treinar e tentar passar naquela. Porque às vezes uma empresa boa usa isso, que eu acho tipo um desperdício de talento. Você tá perdendo um monte de gente que é boa e que você, né, vai perdendo essa bosta desse teste que você tá fazendo. Mas assim, é a vida, entendeu? Isso acontece em outras linguagens também. Eu não acho que tem nada especialmente ruim aqui com JavaScript, só as coisas normais. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu quero ajudar você que está assistindo aí esse vídeo, que está assinando o canal, a ficar monstrão ou monstrona em JavaScript e React. Como a gente viu que é a linguagem aqui uma das mais usadas, com mais vagas, e o stack, o framework mais usado é o React. A gente vai estar sorteando aqui um curso JavaScript Ninja e React Ninja do nosso amigo mestre Fernando da Silk, da Tchuká, sei lá como fala essa porra do seu nome, desculpa brother, mas ele é muito foda. Você pode dar uma olhada lá nos cursos, tem as notas super boas. Eu conheci ele, o cara manja muito, é super gente boa. A gente vai estar sorteando aí pra você destruir nessa parada, certo? Para você concorrer é muito simples, você precisa fazer 2 amiguinhos se inscreverem aqui no canal. Então você comenta aqui nesse vídeo o nome deles, que eu confiro se eles se inscreverem no canal, e a gente vai sortear daqui 2 semanas esses cursos aí para dar um boost na sua carreira, dar um boost nos seus skills aí, certo? Então é isso por hoje, eu vou ficando por aqui. E se você quer programar na gringa, brother, dá uma olhadinha aqui, vem comigo, pode vir.